Vocês já pararam pra pensar em qual o pior cenário possível que pode acontecer enquanto vocês estiverem viajando pelo espaço? Ah, é só eu? Então, deixa que eu falo pra vocês. Vamos lá. Imagina ficar preso em uma nave no meio do nada, com uma criatura desconhecida te perseguindo, mais forte que você, maior que você e obviamente com um instinto de sobrevivência muito maior que o seu. É basicamente o organismo perfeito. E bom, essa foi só a ideia que originou uma das maiores franquias do cinema. Mas, oi, eu sou o Flop e no vídeo de hoje eu quero levar vocês pro vazio do espaço, aonde ninguém vai te ouvir gritar. Porque esse é o primeiro especial de Halloween aqui do canal, onde todo ano a gente vai ter esse quadro onde eu vou vir aqui no mês do medo pra falar um pouco sobre alguma obra do terror. E assim, eu acho que nada mais justo do que começar com uma das maiores franquias do cinema. Filmes esses que definiram tanto o gênero do terror quanto da ficção científica. E que assim, por incrível que pareça, acabou virando uma das minhas franquias favoritas. Mas, senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu quero falar sobre como Alien revolucionou o terror. Então, sejam mais do que bem-vindos ao primeiro. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero mostrar um negócio rapidinho pra vocês. Vocês já imaginaram um jogo com mapas enormes espalhados pelo mundo, batalhas épicas focadas em ação, explosões e tudo isso usando vários veículos irados? Pois é, o War Thunder é tudo isso e muito mais. Bom, o War Thunder ele é um jogo completamente free to play, multiplayer, e o melhor de tudo é que ele é enorme. Nele você usa veículos aéreos, terrestres e navais, e por conta disso existem várias dinâmicas de combate diferentes. Isso aproveitando os vários mapas que se passam ao redor do mundo. Esse jogo não só captura perfeitamente essa escala e sensação dos campos de batalha, mas também por conta de todo o equipamento militar, você tem muitas opções de coisa para fazer aqui. Até porque no jogo existem tanques, helicópteros, aviões e até navios, incluindo várias máquinas icônicas e até protótipos do meio do século 20 até os dias de hoje. Sem contar que o jogo tem várias tecnologias bem intuitivas e maneirinhas de usar, como mísseis teleguiados, sistemas de proteção ativo, visão noturna, bombas de fumaça, entre vários outros gadgetzinhos bem legais. Os gráficos, a física e até o visual do jogo são muito bonitos, isso é algo que eles vêm melhorando até nas atualizações atuais. E por conta disso, o jogo acaba sendo bem imersivo e a atmosfera realista só reforça aquela sensação de estar dentro de um blockbuster de guerra. Inclusive por causa do sistema único de dano no War Thunder, esse jogo nem precisa de uma barra de vida para os inimigos, porque basicamente cada tiro tem seu próprio efeito, seja desabilitar a esteira, imobilizar o inimigo, ou quando você finalmente acerta o tanque de combustível, eles explodem. Sem contar o modo raio-x do jogo, que é muito satisfatório. E aproveitando que eu tô aqui, recentemente o War Thunder recebeu uma atualização, a Leviathans, que adicionou várias coisas maneiras no jogo, como um novo helicóptero, navios, uma mecânica totalmente nova para parar veículos aéreos, onde você consegue controlar várias unidades de uma vez só, além dos mapas de Kuban e Berlim, que foram atualizados e remasterizados. E o melhor disso tudo é que, como eu já disse, o jogo é totalmente de graça e está disponível em praticamente todas as plataformas. Então você consegue baixar no PC, PlayStation e Xbox usando o link aqui na descrição. E baixando por aqui, jogadores novos ou quem não joga há mais de 6 meses, vai receber alguns bônus, como 100 mil Silver Lions, um decorador especial e muito mais. O jogo tem uma versão gratuita para celular também. Dá para baixar tanto no Android quanto no iOS. Obrigado War Thunder por patrocinar esse vídeo, obrigado a todo mundo que vai dar uma moralzinha clicando no primeiro link da descrição. E sem vocês esse vídeo não aconteceria, até porque ele tá cheio de copyright e essa é a forma dele me render algo. Tamo junto. Hey, I thought it was all over. Pra falar sobre Alien, a gente primeiro tem que montar um quebra-cabeça. E eu acho que nada mais justo começar com uma das peças mais importantes. Basicamente a mente por trás das grandes ideias do filme, o Dan, ou Bannon. Vulgo gigante roteirista de Alien e que já na época tinha participado da produção de um pequeno filminho chamado Star Wars. Mas isso meio que não importa, porque a história que eu quero contar começa em 1974, quando ele escreveu e dirigiu um filme chamado Dark Star. Dark Star foi um marco interessante na carreira do Mano Dan. O filme lançado em 74 começou como um projeto estudantil que ele coescreveu com o John Carpenter, que também ajudou a dirigir o filme e meio que é o cara que escreveu Halloween.
Mas bom, a ideia inicial era fazer um curta-metragem de ficção científica com um toque meio cômico, enquanto eles ainda estudavam na Universidade do Sul da Califórnia. Só que meio que ele acabou virando um longa-metragem de baixo orçamento, e falando sobre o orçamento do filme, ele foi extremamente limitado. Algo em torno de 60 mil dólares, que pra vocês terem uma noção, isso pra um filme de ficção científica, principalmente na época, não é praticamente nada. Tipo, a maioria dos filmes desse gênero tinha um orçamento pelo menos 100 vezes maior do que esse. Como por exemplo, Close Encounters of the Third Kind do Spielberg teve um orçamento de quase 20 milhões de dólares. E por causa disso, o O'Bannon e o Carpenter tiveram que ser bem criativos. Os efeitos especiais, por exemplo, eram feitos com materiais simples. A famosa bomba falante, que é um dos personagens, era basicamente só um pedaço de isopor. A nave espacial também era um modelo bem rudimentar e mesmo assim o filme consegue ter essa estética divertida e meio improvisada, que acabou sendo o grande charme dele. O O'Bannon também teve que assumir algumas funções no filme, incluindo a de atuação. Ele interpretou o Sargento Pinback e ele também fez os efeitos especiais do filme, que acabou destacando ele na indústria mais tarde. Mas voltando para Dark Star agora, ele se passa no futuro, onde essa equipe de astronautas tem a missão de encontrar planetas para serem colonizados pelos humanos, e nessa eles têm que destruir alguns planetas instáveis. E o filme em si acaba sendo uma sátira para esse lance de vida isolada no espaço, que era um rolê bem comum nos filmes com essa temática da época. Tipo, pra vocês terem noção, um dos momentos mais icônicos do filme é quando uma bomba inteligente só se recusa a explodir e ela só começa a ter um diálogo meio filosófico e engraçadinho. Right. This is fun. O filme tem essa vibe mais desleixada, mas ele é muito carismático por isso. Ele brinca com as ideias de ficção científica que eram levadas super a sério na época, trazendo essa visão mais descontraída mesmo. Dark Star foi uma grande oportunidade pro Dan O'Bannon se destacar, principalmente pelo seu trabalho no roteiro e nos efeitos especiais. Que assim, mesmo não sendo um sucesso comercial, o filme chamou a atenção de uns nomes importantes da indústria do cinema na época. E querendo ou não, acabou sendo um ponto de partida para um futuro filme dele. Depois desse filme, o O'Bannon foi contratado para trabalhar nos efeitos especiais de Duna do Alejandro Jodorowsky. Esse cara aí. que nunca aconteceu de fato. Mas impactou bastante o Dan, porque foi nessa experiência que ele conheceu o H.R. Giger, que a gente vai falar mais sobre um pouco mais pra frente, mas essa falha no roteiro de Duna foi o que levou ele a escrever um filme mais sério, até porque ele tava meio frustrado pela falta de oportunidades e queria fazer um negócio mais sério e assustador dentro do gênero da ficção científica, que ironicamente acabou sendo o oposto de Dark Star, e Dark Star por consequência acabou sendo o rascunho inicial de algo muito maior, que viria a ser Alien. A nossa segunda peça encaixa nesse quebra-cabeça quase que por acaso, mas que olhando por cima foi quase tão decisiva quanto o O'Bannon. A Fox iniciou o projeto com um orçamento de 4,5 milhões de dólares para escolher um diretor, o que assim não é tanto, levando em consideração o que alguns diretores chegaram a receber na época. Mas voltando para Alien, o O'Bannon achou que ia dirigir o filme com a ajuda do Walter Hill na época, que assim acabou participando da produção de Alien, não só desse, mas de praticamente todos os filmes da franquia, e também na produção de Baby Driver, que é um filme que eu gosto bastante. Mas o rolê aqui é que a Fox não queria isso, eles queriam que o filme tivesse nomes. É meio que aquele famoso caso do Luciano Huck na dublagem de Enrolados, eles só queriam vender o filme porque tava sendo meio difícil de ser feito. E é meio maluco olhar agora e ver que eles tinham vários nomes na mesa, seja o Robert Aldrich, que tinha feito Whatever Happened to Baby Jane em 62, o Jack Clayton, que fez o The Innocents em 61, o Peter Yates, que dirigiu The Bullet em 68, que particularmente eu acho que seria a pior escolha se eles tivessem ido pra frente com ele. O Philip Kaufman, que eu acho que amassaria no lance da atmosfera de Alien, e ele fez o Invasion of the Body Snatchers em 78, entre outros nomes. E a maioria ou recusou ou foi recusado depois de alguns testes, alguns por não gostarem de ficção científica, outros por acharem o roteiro pesado ou por não saberem como fazer os efeitos especiais. E meio que por aí vai, nenhum deles conseguia enxergar um filme de verdade naquele roteiro, o que é meio irônico. Mas foi aí que... And they sent me this script, because I remember by the reaction, when I said, I love the script, you do? And he changed, no, you don't? No. E eu acho que só não podia ter sido outra pessoa, senão Ridley Scott. A
Fox, procurando um diretor com uma visão estética mais fora da caixinha, sugeriu Ridley Scott, que tinha acabado de dirigir o seu primeiro longa, Os Duelistas, de 77. Esse filme não só impressionou a crítica pela sua qualidade estética, mas também pela sua atenção aos detalhes, que era basicamente o que eles estavam procurando para Alien. E mesmo sem experiência nenhuma com ficção científica, o Scott se interessou quase que imediatamente por Alien depois que ele leu o roteiro. E assim, até meio maluco, porque ele viu potencial num filme de terror no espaço que seria ao mesmo tempo marcante e atmosférico. Inclusive, a entrada dele no projeto trouxe uma nova direção para Alien. Ele começou a esboçar a atmosfera sombria e claustrofóbica do filme, que seria meio que a marca dele. E não só isso, mas a visão de design dele casou perfeitamente com o estilo macabro e biomecânico do H.R. Giger, que nesse ponto já tinha sido trazido pelo O'Bannon pro filme, mas a gente já chega nele. O ponto é que Ridley Scott transformou o projeto quase que por inteiro, levando o roteiro do O'Bannon para um nível cinematográfico completamente novo. Durante toda a produção do filme era nítido que ele estava animado com a ideia e queria mostrar para o mundo seu potencial. E, bom, dito e feito. A direção dele foi fundamental para fazer de Alien um clássico do cinema e estabelecer diversos conceitos que ninguém, ou quase ninguém, tinha feito até então na época. E bom, com 2 peças no nosso quebra-cabeça, eu acho que chegou a hora de falar da mais sombria. Simplesmente a mente por trás dos designs bizarros e macabros de Alien, H.R. Giger. Como eu já disse, o O'Bannon conheceu o Giger naquela tentativa frustrada de fazer o filme Duna. E já ali, quando ele viu os esboços e pinturas bizarras do Giger, ele ficou impressionado. Não só porque as artes eram muito boas, mas porque eles tinham esse toque perturbador, que foi exatamente o que fez o O'Bannon escolher o Giger para projetar o monstro do filme. E mesmo quando os produtores viram as artes do Giger e não queriam um negócio tão macabro, Ridley Scott deu um passo pra frente e apoiou muito, porque ele realmente viu muito potencial naquilo. Até porque ele viu que o Giger tinha exatamente o que ele precisava pro filme, todo esse tom de terror e desconforto, e foi ali que o Giger começou a trabalhar em Alien. Depois de trabalhar muito com a equipe, o Giger veio com todo o ciclo de vida do alienígena, desde o ovo, o facehugger, que é essa criatura que gruda no rosto dos outros, passando pro chestbuster, que é literalmente o que explode o peito da galera, e indo até o xenomorfo. E cada estágio da vida do Alien foi desenhado com a mesma mistura de terror e erotismo visual, que é a grande marca registrada do Giger, que inclusive até hoje algumas pessoas tentam emular esse estilo de arte, como por exemplo o jogo Scorn. Mas é aqui que eu quero falar do trabalho mais famoso do Giger, que foi sem dúvida nenhuma o design do próprio alienígena. Vamos lá, o conceito do xenomorfo foi diretamente inspirado em uma de suas artes, o Necromon 4, que é essa pintura toda estranha que mistura essas formas orgânicas e mecânicas de forma perturbadora e até meio sexualmente sugestiva, meio que essa era a brisa do cara. E esse design híbrido, biomecânico, com a cabeça toda alongada, esse tom ameaçador e os contornos quase eróticos, trouxe algo que ficava oscilando entre o bonito e o assustador, fazendo do xenomorfo uma criatura única no cinema e imortalizando ele como um dos monstros mais icônicos da história. E que, diga-se de passagem, pra mim é um dos melhores designs de monstro mesmo, assim. É muito bizarro parar pra reparar em tudo que constrói o xenomorfo, desde esses canos bizarros nas costas até a língua com boca dele. O fato de que, se você prestar muita atenção no rosto dele, dá pra ver uma espécie de crânio ali em cima, e sei lá, pra mim isso é só muito irado. Mas englobando isso tudo e até o Space Jockey, que eu preferi não falar muito pra não enrolar, o Giger trouxe uma visão muito única pra Alien, transformando o terror comum da época em algo totalmente diferente. Eu simplesmente não tenho dúvidas de que o filme não teria sido a mesma coisa sem os designs dele, e que, diga-se de passagem, não teria principalmente o impacto que teve. O xenomorfo é só muito icônico.
E a última e não menos importante peça desse quebra-cabeça é pra mim o cast de Alien. Porque as escolhas de elenco do filme foram feitas com muito cuidado, até porque cada ator trouxe características únicas que ajudaram a moldar o impacto e o sucesso do filme. O Ridley Scott queria criar uma tripulação mais realista e que também fosse diversificada, fugindo até dos estereotipos dos filmes de ficção científica da época. E por conta disso, cada personagem foi importante pra criar essa dinâmica de suspense e tensão do filme. Porque durante o filme, na real, pelo menos até a metade dele, você não sabe dizer quem é o protagonista daquela história. A história vai rolando, pessoas vão morrendo, quem você achava que era o protagonista morre e finalmente você começa a ter um vislumbre de quem é o protagonista. No caso, a protagonista, Ellen Ripley. Interpretada pela Sigourney Weaver, que na época era praticamente desconhecida, ela fez um show de atuação nesse filme. E assim, eu sei que a gente consegue ver várias manias de produção dos anos 70, mas no geral ela fez um papel muito bom. Que inclusive nem era um papel escrito pra ser uma mulher, era pra ser um cara, mas os produtores e Ridley Scott decidiram fazer o Ripley ser uma mulher. E querendo ou não, isso ajudou sim a dinâmica do filme ser mais única, principalmente naquela época. Mas voltando pra parte que você não sabe quem é o protagonista até a metade do filme, isso é feito com muita maestria. E eu particularmente acho um toque muito legal no filme. Porque durante grande parte você não tá simpatizando com só um personagem que você sabe que é o protagonista. Você tá simpatizando com a tripulação inteira, até que você percebe que na verdade a Ripley é o grande coração daquele filme. E mesmo no começo ela não parecendo ser uma personagem tão legal, ela se prova ser essa heroína por acaso, sendo não só a última sobrevivente da Nostromo, que no caso é o nome da nave que eles estão, mas também derrotando um xenomorfo sozinha, fazendo a gente amar a personagem e por consequência eles enfiando ela goela abaixo na gente nos próximos 3 filmes. Vamos lá, eu entendo tudo que fez Alien ficar famoso e tudo mais, eu até expliquei tudo aqui nesse vídeo e o que deu certo, o que não deu certo, mas Alien como franquia é só uma bagunça. A ideia desse vídeo na verdade surgiu depois de eu ter visto todos os filmes da franquia pela primeira vez ano passado e ter visto Alien Romulus no cinema e ter só pensado, meu Deus, isso aqui tinha tanto potencial, por que foi feito assim? Até o segundo filme você consegue levar Alien a sério, o terceiro até vai, só que do quarto pra frente é só uma grande bagunça. Eu não entendo a brisa de ter um clone da Ellen, eu não entendo a brisa das prequels, por mais que eu acho o conceito e as ideias legais, pra mim só não faz sentido ser da forma que foi, por mais que o Prometheus tenha uma das minhas cenas favoritas da série. Inclusive esse ano lançou Alien Earth e eu assisti botando muita expectativa porque o começo da série foi tão legal, aquele episódio que mostra como que a nave deles chegou na Terra com o Xenomorph e todos aqueles aliens. Só que o final da série é só horrível, eles pegam tudo e jogam fora e fazem um final tosco, com um cliffhanger para uma segunda temporada. Esse vídeo é real um grande desabafo de que eu não entendo Alien. Eles tinham tanto potencial para fazer tantas coisas boas como foi o primeiro filme, inclusive Alien Romulus bebe um pouco disso, e só sempre conseguem estragar tudo. Tipo, o world building de Alien é só muito maneiro, todo o lance dos sintéticos, a Weyland Yutani, esse rolê deles quererem estudar os xenomorfos, todos os conceitos que as prequels mostraram pra gente também são bem maneiros, mas só parece que Alien foi se perdendo cada vez mais com o passar do tempo e só agora com Alien Romulus realmente fez algo. E aí veio Alien Earth e estragou tudo de novo. Mas é isso, esse foi o vídeo, é um vídeo um pouco mais curto, mas que eu queria só fazer um negocinho aí pro Halloween e falar de uma franquia que eu gosto. Espero que vocês tenham gostado, por favor dá like nesse vídeo e se inscreve no canal caso você não for inscrito, mas é isso, um beijo e até a próxima.